Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quadro Grandes Julgamentos da História. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu não sei exatamente quantos serão, porque são grandes julgamentos, são vários que eu quero abordar aqui com vocês. O primeiro julgamento que eu vou abordar com vocês é sobre o julgamento de Jean Calas, que é baseado nesse livro, esse vídeo que eu vou fazer. O nome do livro é Jean Calas, no Tribunal da Intolerância, escrito pelo professor Edmar Brígido. Então vamos lá, pessoal, qual que vai ser o propósito desses vídeos aqui no Instagram e o que eu quero passar para vocês? É uma síntese desses livros ou desses capítulos que eu li e que eu vou falar para vocês um pouco sobre, porque para quem gosta de história, literatura, o direito, é legal a gente conhecer esses grandes julgamentos da história que todo mundo sempre fala, né? Então esse sobre o Jean Calas será o primeiro e teremos alguns ao longo aí desse ano. O quadro será realizado em toda sexta-feira. Os vídeos saem toda sexta no IGTV, às 18 horas. Então, para a gente começar esse episódio em si sobre o Jean Calas, eu quero dar uma contextualizada do contexto para vocês da época. Esse contexto, a gente está falando da França. E o que acontecia? A gente está nos conflitos armados de motivação religiosa entre calvinistas, ou aqueles protestantes, né, que eram chamados de huguenotes também na França, e os católicos. Os conflitos religiosos naquele momento, eles eram também marcados por intensas disputas de poder entre a nobreza e o clero. Então ali poder e religião misturados, assim como um lado mais militar, também por parte da nobreza. Em 1958, o rei Henrique IV da França, ele renuncia à fé protestante, ele era calvinista, para poder assumir ao trono francês e se converte ao catolicismo. Ao fazer isso, o que o rei Henrique IV faz? Ele assina o Edito de Nantes. Mas o que era esse edito? Ele mantinha o catolicismo como religião oficial do Estado, mas tornava a tolerância religiosa algo maior, mais abrangente. Então ele dava uma maior liberdade para os huguenotes, que eram os calvinistas, protestantes. Vocês vão verem que esses termos são sinônimos para esse contexto que eu vou estar falando nesse vídeo para vocês. Então vocês não precisam se confundir aí. E ele dava uma maior liberdade para esse grupo religioso. Um dos momentos mais tristes e marcantes desse conflito entre huguenotes e católicos é o massacre da noite de São Bartolomeu, onde milhares de calvinistas foram mortos por uma operação da nobreza local lá de Toulouse. Um conflito armado, né? Então a gente vê que a intolerância predominava e a crença de que uma religião seria a maior ali no período. Então esse era o contexto social e religioso, político da época em que acontece o suposto crime. Então vamos falar agora um pouco do crime e do julgamento em si. O que teria sido o crime cometido por Jean Calas? Jean Calas, assim como mostra aqui no livro do professor Edmar, ele teria sido acusado de parricídio. O que é parricídio? É matar o próprio filho. Por que Jean Calas teria matado o filho na visão daqueles julgadores e daquela comunidade ali? Esse crime teria ocorrido porque o seu filho estaria se convertendo ao catolicismo. Mas isso é provado ao longo do livro que não iria acontecer essa conversão, ela nunca chegou a ser provada, né? Então era mais uma falácia que foi colocada aí no momento. Porque o que acontece? Esse julgamento, ele vem todo cheio de um fanatismo religioso, misturado com a política, uma perseguição religiosa, intolerância. Então é um clima bem complicado. E ainda segundo palavras do autor ali no início, o que teria sido o crime? Professar a fé protestante em um ambiente tomado pelo ódio e pelo fanatismo religioso. Então, um dos filhos de Jean Calas, ele era protestante, que era o seu filho Louis. Mas ele era católico, perdão, o seu filho Louis, um dos filhos de Jean Calas. Mas o resto da família era inteira protestante calvinista. Quando Marco Antônio, que é o filho de Jean Calas, que motiva esse julgamento, né, que é quem eles acusam Jean Calas de ter matado, ele é encontrado morto, logo os seus vizinhos acusam o Jean, que era o pai dessa família. Mas eles acusam o pai, Jean Calas, justamente só pela divergência religiosa, de que esse suposto filho
se converteria ao catolicismo e o pai protestante não teria aceitado. Então, logo que o corpo é encontrado, já é instalado um tribunal popular ali mesmo, movido por um pré-julgamento e pela intolerância religiosa. Ainda na página 64 aqui do livro, o autor vai nos dizer: tudo indica que as investigações foram conduzidas para um fim previsto, e as evidências foram propositalmente ignoradas. E falando um pouco mais sobre a cena do crime. Jean Calas, o pai, mudou a cena do crime 2 vezes. Primeiro, para parecer que tinha sido uma morte natural, e depois para parecer que seu filho, Marc-Antoine, teria sido morto por um ladrão. Por que o pai faz isso? Porque naquela época, o suicídio ele era visto com repulsa pela sociedade e o corpo dos suicidas era considerado impuro. Então o pai faz isso no intuito de tentar proteger a questão ali do corpo do filho. Mas, orientado pelos advogados da família, ali e vendo que essas suas tentativas de mostrar uma versão sobre o crime não tem sucesso, ele resolve falar a verdade, que teria encontrado o filho enforcado, morto. A versão do suicídio, que é a versão correta. Então, esse é um pouco do clima e do crime em si, né? O suposto crime, porque a gente vê que não foi um crime, né? A grande propósito aqui é ver como Jean Calas ele vai ser inocentado. E agora, a próxima parte aqui, e a última parte já do vídeo, o intuito são vídeos mais curtos mesmo, que é falar sobre a participação do filósofo Voltaire com esse caso. Então, o Voltaire, ele é avisado do caso, e ele inicia uma longa campanha pela Europa para provar a inocência de Jean Calas. E quando Voltaire sabe que o Jean Calas só foi condenado pelo fanatismo e pela intolerância religiosa que tinha no caso, ele confirma a sua convicção de que o Jean Calas era inocente. Porque não era possível que tivesse havido naquele local e nesse fato um julgamento justo, movido pela intolerância naquele ambiente que tinha. Então o Voltaire, nessa longa campanha que ele promove pelo restabelecimento da verdade, de um julgamento justo, ele consegue provar a inocência de Jean Calas. O mais interessante desse caso com o filósofo, essa relação, é que é esse caso de Jean Calas que faz com que o filósofo escreva um dos seus livros mais famosos e conhecidos até hoje, que é o Tratado da Tolerância. E eu deixo aqui como uma das frases do Voltaire, muito interessantes, ao longo de toda a obra, e que o Voltaire tem, né? Que é: se eu fizesse uma religião, colocaria a intolerância entre os 7 pecados capitais. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo dessa série, dos grandes julgamentos da história. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nos vemos na semana que vem, no próximo episódio.